Agora gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Edson Miranda. Pastor, existe oração forte? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Se existe a oração forte. Porque tem algumas igrejas que apregou a oração do irmão fulano é forte. A oração do bispo é mais forte do que a oração do pastor. E agora essa mania aí de apóstolo, né? E a oração do apóstolo é mais poderosa do que a oração do bispo. Agora, o que nós podemos afirmar que isso não existe. Esse negócio de oração forte não existe. Existe sim a oração que Deus ouve. O irmão poderia ler 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 16, que nos falam sobre a oração que Deus ouve. Não é a oração forte, mas existe a oração que Deus ouve. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então a Bíblia é muito clara, né? Não existe oração forte. Existe a oração que Deus ouve. E qual é a oração que Deus ouve? E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Naquele que vai fazer a oração forte? Não, em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Conforme Lucas 18:1, diz que o Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o nosso dever é orar, colocar os nossos pedidos diante do Senhor e segundo a sua vontade, não a vontade daquele que ora, não a vontade daquele que está intercedendo pelo necessitado. Segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, nós então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Também, Tiago nos ensina como nós devemos agir quando estamos precisando de receber uma bênção, receber uma cura. Devemos sair aí procurando o irmão que supostamente tem a chamada oração forte? Não. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, em diante, diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Preste bem atenção. E a oração da fé salvará o doente. Não a oração do presbítero A ou B. Não o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Não a oração forte. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Pastor, é bíblico dizer nas orações ou ficar declarando durante as orações: eu determino, eu profetizo?
Nós já respondemos, né, essa pergunta em outra ocasião. E se é bíblico dizer em oração, eu determino. A pessoa está orando, pedindo uma bênção, e ele declara, eu determino. E nós acabamos de ler aí, 1 João, capítulo 5, versículo 14 em diante, né? Que a oração que Deus ouve é a oração segundo a vontade dele. E então, em qual momento você encontra alguma passagem em que Jó diz, eu determino? Ora, pelas circunstâncias que passava Jó, ele poderia ficar declarando, eu determino, eu não aceito isto que está acontecendo com isso. Mas Jó não fez nada disso. Jó conhecia o Deus vivo e tinha espírito de quem ama e de quem tema a Deus. Você também encontra alguma passagem em que Abraão, Moisés, José, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Pedro, Paulo, João, Barnabé, Timóteo e tantos outros que com humildade e simplicidade, esperança e fé andaram diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando, eu determino, eu exijo, eu declaro. Não, isto não é bíblico. Mas dizem no meio evangélico que eu devo determinar as bênçãos. Você ouve aí muitos pregadores ensinar que você deve determinar as curas, determinar a quebra de maldição, determinar eu serei próspero financeiramente, determinar que fulano de tal será a pessoa que vai viver ao meu lado. Você ouve pastores ensinar que você deve determinar o emprego que quero ter, determinar a casa que eu quero ter, determinar o carro que eu quero ter, determinar a salvação de certa pessoa. Não, isto é um modismo, isso não é bíblico. Nós devemos orar e, segundo a vontade do Senhor, esperar pela resposta. Tem até certo pregador aí, neopentecostais, que diz, você quando orar nunca diga, seja feita a vontade de Deus, porque segundo este pregador, você já está dizendo que você não tem fé. Ora, como é que uma pessoa, um pregador, vai na televisão afirmar e instruir o povo, dizendo, olha, nunca ore desta maneira. Senhor, seja feita a tua vontade. Nunca termine uma oração desse jeito, porque você estará declarando que você não tem fé. Ao contrário, segundo este pregador, quando você acabar a sua oração, diga, eu determino, eu exijo de ti, ó Pai, esta bênção. Está completamente fora da palavra do Senhor. Nós lemos aqui que o Senhor responde conforme a sua vontade. Portanto, meu irmão, não acredite nesses pregadores que dizem eu determino, eu profetizo, eu exijo. Coloque suas petições diante do Senhor e termine a sua oração sempre dizendo, se esta for a tua vontade, atende o meu pedido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.